Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Capítulo 8. Panis Vitae. A comunhão eucarística, o meio mais certo de conservar em nós a vida divina. Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que todos aqueles que tiverem participado da vítima oferecida sobre o altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejam cumulados de bênçãos e de graças. Estas palavras servem de conclusão a uma das orações que no santo sacrifício da missa se seguem ao rito augusto da consagração. Como sabeis, Nosso Senhor está presente no altar, não só para prestar a seu Pai, pela imolação mística, que renova a oblação do Calvário, uma homenagem perfeita, mas também para se tornar, sob as espécies sacramentais, o alimento das nossas almas. Jesus Cristo manifestou-nos essa intenção do seu sagrado coração quando instituiu esse sacrifício. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Se Nosso Senhor quis tornar-se presente sob as espécies do pão e do vinho, foi para que o comêssemos. Ora, se procurarmos saber por que é que Jesus Cristo instituiu este sacramento sob a forma de alimento, veremos que foi, primeiro que tudo, para conservar em nós a vida divina, e depois para que, recebendo dele essa vida sobrenatural, a ele fiquemos unidos. A comunhão sacramental, fruto do sacrifício eucarístico, constitui para a alma o meio mais eficaz de permanecer unida a Jesus. É nesta união com Jesus Cristo que se encontra, como vos disse, a verdadeira vida da alma, a santidade sobrenatural. Jesus é a videira, nós somos os ramos. A graça é a seiva que sobe aos ramos para os fazer dar frutos. Ora, é sobretudo pelo dom de si mesmo, na Eucaristia, que Jesus Cristo nos dá a graça em abundância. Contemplemos com fé e reverência, com amor e confiança, este mistério de vida em que nos unimos àquele que é, ao mesmo tempo, o nosso modelo divino, a nossa satisfação infinita e a própria fonte de toda a nossa santidade. Veremos em seguida quais as disposições com que o devemos receber para chegar à perfeição de união que Jesus quer realizar conosco, dando-se a si próprio. A comunhão é o banquete no qual Jesus Cristo se dá como pão de vida. Quando na oração pedimos a Nosso Senhor, nos diga por que é que quis, na sua eterna sabedoria, instituir este inefável sacramento, o que responde? Diz-nos, primeiramente, aquela palavra que fez ouvir quando pela primeira vez anunciou aos judeus a instituição da Eucaristia. Assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, do mesmo modo que come deste pão, também viverá por mim. É como se dissesse: o meu desejo é comunicar-vos a minha vida divina. Devo o meu ser, a minha vida, tudo a meu Pai, e porque lhe devo tudo, vivo só para ele e desejo ardentemente que vós, devendo-me também tudo, vivais só para mim. A vossa vida corporal sustenta-se e desenvolve-se pelo alimento. Quero ser o alimento da vossa alma, para nela desenvolver a vida que sou eu. Aquele que come deste pão vive da minha vida. Eu possuo a plenitude da graça e dela faço participar aqueles a quem me dou como alimento. O Pai tem a vida em si mesmo, mas deu ao Filho o ter também a vida em si mesmo. E por isso que possuo esta vida, vim para a dar com maior abundância. Faço-vos viver porque me dou eu mesmo em alimento. Eu sou o pão vivo, o pão da vida, que desci do céu para vos trazer a vida divina. O pão que dá a vida do céu, a vida eterna, cuja aurora é a graça. Os judeus no deserto comeram maná, alimento corruptível, mas eu sou o pão sempre vivo e sempre necessário às vossas almas, porque se não o comerdes, os condenarei e morrerão. São estas as próprias palavras de Jesus.
Não é, portanto, unicamente para que o adoremos, para que o oferecemos em satisfação infinita, que Jesus Cristo está presente no altar. Não é somente para nos visitar que ele vem. É para que o comamos como alimento da alma e, comendo-o, tenhamos a vida da graça neste mundo, a vida da glória no outro. Sendo o Filho de Deus por essência a vida, é a ele que compete prometer e dar a vida. A santa humanidade que ele se dignou tomar no decorrer dos séculos, estando tão perto da vida, toma dela tão perfeitamente a virtude que faz jorrar uma fonte inesgotável de água viva. Não é o pão da vida, ou antes, um pão vivo que comemos para ter a vida? Porque este pão santo é a carne sagrada de Jesus, essa carne viva, essa carne junto à vida, essa carne toda cheia e penetrada de espírito vivificante. Se o pão comum, que não tem vida, conserva a dos nossos corpos, que vida admirável não teremos nós que comemos um pão vivo, que comemos a própria vida à mesa de um Deus vivo? Quem jamais ouviu falar de tal prodígio, que se pudesse comer a vida? Só Jesus nos pode dar semelhante carne. Ele é a vida por natureza. Quem o come, come a vida. Ó delicioso banquete dos filhos de Deus! Por isso o sacerdote, quando distribui a comunhão, diz a cada um: que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma para a vida eterna. Disse-vos que os sacramentos produzem a graça que significam. Na ordem natural, o alimento conserva e sustenta, aumenta, restaura e faz desenvolver a vida do corpo. Assim também, este pão celeste é o alimento da alma, que conserva, refaz, aumenta e alegra nela a vida da graça, porque lhe dá o próprio autor da graça. Podemos ter a vida divina por outros meios, mas é pela sagrada comunhão que ela inunda as nossas almas, como o rio caudaloso. A comunhão é por tal forma sacramento de vida, que por si mesma perdoa e apaga os pecados veniais a que já não temos apego. Ela faz com que a vida divina na alma, retomando a sua força e beleza, cresça, se desenvolva e dê abundantes frutos. Ó banquete sagrado em que a alma recebe a Cristo! Ó Jesus, Verbo encarnado, vós em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, vindes a mim para me fazer participar desta plenitude. Nisso consiste para a minha vida, pois receber-vos é tornar-me filho de Deus. É ter parte na vida que recebestes do Pai e pela qual viveis para o Pai. Vida que transborda da vossa humanidade sobre todos os vossos irmãos pela graça. Vinde, que eu vos coma, para viver da vossa vida. Pela comunhão, Jesus Cristo permanece em nós e nós nele. Uma das intenções do coração de Jesus, ao instituir o sacramento eucarístico, foi, portanto, ser o pão celeste que conserva e aumenta a vida divina em nós, mas há outro fim que nosso Senhor teve em vista e que completa o primeiro. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que quer dizer a palavra permanecer? Quando lemos o Evangelho de São João, que nos refere a estas palavras de Jesus, vemos que ele emprega quase sempre este termo quando quer exprimir a união perfeita. Não há união maior do que a do Pai e do Filho na Santíssima Trindade, pois ambos possuem, com o Espírito Santo, a mesma e única natureza divina. São João diz que o Pai está no Filho. Permanecer em Cristo é principalmente participar, pela graça, da sua filiação divina. É ser um com Ele, sendo como Ele, embora a título diferente, Filho de Deus. É essa a união primária e fundamental que o próprio Jesus designa na parábola da videira. Eu sou a videira, vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele dá muitos frutos. Esta união não é a única. Permanecer em Cristo é identificar-se com Ele
em tudo que diz respeito à nossa inteligência, à nossa vontade, à nossa atividade. Permanecemos em Cristo pela inteligência, aceitando por um ato de fé simples, puro e integral, tudo o que Jesus nos diz. O Verbo está sempre no seio do Pai. Vê os segredos divinos e diz-nos o que vê. Pela fé dizemos sim, amém, a tudo o que nos diz o Verbo encarnado. Aceitamos a sua palavra e assim nos identificamos com Cristo na nossa inteligência. A Sagrada Comunhão faz-nos permanecer em Cristo pela fé. Só podemos recebê-la se aceitarmos pela fé tudo o que Ele diz e tudo o que Ele é. Vede, quando nosso Senhor anuncia aos judeus a instituição da Eucaristia, diz-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E como, na sua incredulidade, os judeus murmuram, repete-lhes as mesmas palavras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. É pela fé que nosso Senhor se nos dá em alimento, e unirmos-nos a Ele é aceitar, pela adesão da nossa inteligência à sua palavra, tudo o que Ele nos revela. Revelando-nos toda a verdade, Jesus Cristo é o alimento da nossa inteligência. Permanecer nele é ainda submeter a nossa vontade à sua, fazer depender toda a nossa atividade sobrenatural da sua graça. Quer dizer que devemos permanecer no seu amor, aceitando fazer a sua vontade. É preferir os seus desejos aos nossos, desposar os seus interesses, entregar-se inteiramente a ele, sem cálculos interesseiros, sem nada reservar e nada reclamar, pois não se pode permanecer senão se estiver firme e estável, com a absoluta confiança que tem a esposa no esposo. A esposa nunca é tão agradável ao seu esposo como quando se apoia unicamente na sua sabedoria, no seu poder, na sua força, no seu amor. Dando assim um alimento ao amor, este pão celeste conserva a vida da nossa vontade. É este o estado divino que Jesus Cristo quer estabelecer na alma que o recebe. Jesus vem a ela para que ela permaneça nele, isto é, para que, tendo plena confiança na sua palavra, se abandone a ele para cumprir a vontade divina e não ter outro móvel da sua atividade senão a ação do seu espírito. De fato, nosso Senhor também permanece na alma. Vede o que se passava no Verbo encarnado. Havia nele uma atividade natural, humana, muito intensa. Mas o Verbo, a quem a humanidade estava indissoluvelmente unida, era a fornalha profunda em que se alimentava e de que irradiava toda a sua atividade. O desejo de Cristo, dando-se à alma, é produzir nela qualquer coisa de análogo. Sem formar uma união tão estreita como a do Verbo com a sua santa humanidade, Jesus Cristo, dando-se à alma, quer ser com ela, pela sua graça e pela ação do seu Espírito, o princípio de toda a sua atividade interior. Et ego in eo. Está na alma, permanece nela, mas não está ocioso. Quer agir nela. E quando a alma se entrega a ele, às suas vontades, a ação de Cristo torna-se, então, por tal maneira forte, que infalivelmente esta alma será elevada à mais alta perfeição, segundo os desígnios de Deus a seu respeito. Pois Jesus Cristo vem a ela com a sua divindade, com os seus merecimentos, com as suas riquezas, para ser a sua luz, o seu caminho, a sua verdade, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua redenção. Numa palavra, para ser a vida da alma, para viver na alma. O ideal da alma é identificar-se com aquele a quem ama. A comunhão, em que a alma recebe Cristo como alimento, realiza este ideal, transformando pouco a pouco a alma em Cristo. Diferença entre os efeitos da alimentação corporal e os frutos da manducação eucarística. Como Jesus Cristo
nos transforma em si. Influência desta alimentação maravilhosa sobre o corpo. Com efeito, os padres da Igreja mostraram uma profunda diferença entre a ação do alimento, que serve para nutrir a nossa vida corporal, e o efeito produzido na alma pelo pão eucarístico. Quando assimilamos o alimento do corpo, convertemo-lo na nossa própria substância, ao passo que Jesus se dá a nós como alimento para nos transformar em si. São Leão escreve estas palavras notáveis: a participação do corpo e do sangue de Cristo não produz em nós outro efeito senão o de nos transformar naquilo que tomamos. Santo Agostinho é ainda mais explícito. Põe nos lábios de Jesus estas palavras: eu sou o alimento dos fortes. Tem fé e come-me, mas não me mudarás em ti. Tu é que serás transformado em mim. E São Tomás, com a sua clareza habitual, fixou em poucas linhas esta doutrina. O princípio para se chegar a compreender bem o efeito próprio de um sacramento é considerá-lo por analogia com a matéria do mesmo sacramento. A matéria da Eucaristia é um alimento, é natural. Portanto, que o seu efeito próprio seja análogo ao do alimento. Aquele que assimila o alimento corporal transforma-o em si. Esta conversão refaz as perdas do organismo e dá-lhe o seu aumento conveniente. Mas o alimento eucarístico transforma em si aquele que o toma. Não é por ele transformado. Segue-se daí que o efeito próprio deste sacramento é uma tal transformação do homem em Cristo que o leva a poder dizer com verdade: vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como se opera essa transformação espiritual? Recebendo Jesus Cristo, o recebemos inteiro, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua humanidade, a sua divindade. Jesus Cristo faz-nos compartilhar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Comunica-nos as suas virtudes, mas, principalmente, ateia em nós o fogo que veio trazer à terra. O fogo do amor, da caridade. É esse o fim da transformação produzida pela Eucaristia. A eficácia deste sacramento, escreve São Tomás, é operar uma certa transformação em Cristo por meio da caridade. É esse o seu fruto adequado. A qualidade particular da caridade consiste em transformar aquele que ama no objeto do seu amor. Quer dizer, a vinda de Jesus Cristo a nós tende, por sua natureza, a estabelecer entre os seus pensamentos e os nossos, entre os seus sentimentos e os nossos, entre a sua vontade e a nossa, uma tal troca, tal correspondência, tal semelhança, que não tenhamos outros pensamentos, outros sentimentos, outra vontade, senão os de Cristo. E isso por amor. O amor entrega a Cristo a vontade e por ela todo o nosso ser, todas as nossas energias, e porque assim entrega todo o homem, o amor é o meio da nossa transformação e do nosso crescimento sobrenatural. São João disse muito bem: aquele que permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. Sem isso não há comunhão verdadeira. Recebemos Jesus Cristo com os lábios, quando deveríamos unir-nos a Ele com o Espírito, o coração, a vontade, com toda a nossa alma, para compartilhar, tanto quanto é possível neste mundo, da sua vida divina, de sorte que pela fé que temos nele, pelo amor que lhe temos, a sua vida, e não já o nosso eu, seja o princípio da nossa vida. É o que indica muito bem uma oração que o sacerdote diz depois da comunhão. Fazei, Senhor, que a nossa alma e o nosso corpo sejam inteiramente submetidos à operação deste dom celeste, a fim de que já não seja o nosso próprio sentir, mas o efeito deste sacramento que domine sempre em nós. Esta oração da Igreja dá-nos a entender que a ação eucarística
transborda da alma para o próprio corpo. É verdade que é a alma que Jesus se une imediatamente. É a deificação dela que ele vem primeiro garantir e confirma. Mas a união do corpo e da alma é tão real e tão estreita que, aumentando a vida da alma, atraindo-a poderosamente para as delícias do alto, a Eucaristia, modera os ardores das paixões e comunica a paz a todo o nosso ser. Os santos padres falam até de uma influência ainda mais direta. E que admira, quando Jesus vivia na terra, o simples contato com a sua santa humanidade era suficiente para curar os corpos. Esta virtude curativa havia então de ser diminuída pelo fato de Jesus se velar sobre as espécies sacramentais? Minhas filhas, dizia Santa Teresa, pensais que este santíssimo alimento não sustenta também os corpos e não é um remédio para os seus males? Quanto a mim, sei que ele tem essa virtude. Conheço uma pessoa, a santa refere-se sem dúvida a si mesma, que além de grandes enfermidades, sentia muitas vezes fortes dores ao ir comungar, e que tão depressa recebia o pão da vida, logo se via aliviada de todas as dores, como se as tivesse tirado à mão. Naturalmente, o nosso mestre, adorado, não costuma pagar mal a estadia que faz na hospedaria da nossa alma quando é bem recebido. Antes da comunhão, o sacerdote pede a Jesus que a recepção da sua carne sagrada seja um socorro para o corpo, bem como para a alma. A Igreja faz-nos repetir a mesma oração em uma das suas pós-comunhões, no momento de dar graças a Deus pelo dom divino. Purificai as nossas almas, ó Senhor. Renovai-as pelos vossos celestes sacramentos, para que os nossos corpos sintam a vossa virtude onipotente, neste mundo e no outro. Não esqueçamos que Jesus está sempre vivo e agindo sempre. Vindo a nós, une os nossos membros aos seus, purifica, eleva, santifica, transforma, por assim dizer, todas as nossas faculdades, de sorte que, para me servir do belo pensamento de um antigo autor, amamos a Deus pelo coração de Cristo, louvamos a Deus pelos lábios de Cristo, vivemos da sua vida. A divina presença de Jesus e a sua virtude santificadora ligam tão intimamente todo o nosso ser, corpo e alma, com todas as suas forças, que nos tornamos outros Cristos. Tal é a expressão verdadeiramente sublime dessa união com Cristo na Eucaristia, e que cada comunhão tende a fazer-nos realizar sempre mais perfeitamente. Se conhecêssemos o dom de Deus, porque aqueles que tiram daquela fonte a água da graça nunca mais têm sede, ficam saciados. Acham todos os bens nessa fonte. Do altar emanam para nós todas as bênçãos e graças. Necessidade de uma preparação para assimilar os frutos da comunhão. Efeitos tão maravilhosos não se operam na alma sem que ésta se tenha preparado para a efusão de tantos bens. Como já vos disse, é verdade que os sacramentos, por si sós, produzem o fruto para que foram instituídos, mas com a condição de que nenhum obstáculo se opõe à sua ação. Ora, neste caso, qual é o obstáculo? Do lado de Cristo, naturalmente, não pode haver. Nele estão todos os tesouros da divindade. E ele deseja infinitamente comunicar-nos, dando-se a nós. Não põe nisso parcimônia alguma, porque se vem para nos dar a vida, quer dá-la com abundância. A cada um de nós, repete o que dizia aos apóstolos na véspera da instituição deste sacramento. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Não nos esqueçamos que a comunhão não é uma invenção humana, mas um sacramento divino instituído pela sabedoria eterna. Ora, à sabedoria compete proporcionar os meios ao fim. Portanto, se o nosso Divino Salvador instituiu a Eucaristia para se unir a nós,
e para nos fazer viver da sua vida, estejamos certos de que esse sacramento contém tudo o que é necessário para realizar esta união e levá-la a seu auge. Nessa invenção maravilhosa, ocultam-se virtualidades de uma eficácia incomparável para produzir em nós uma transformação divina. O obstáculo está, portanto, em nós. Qual é? Para o conhecer, basta considerar a própria natureza do sacramento. É um alimento que deve conservar a vida da alma e cimentar a união. De sorte que tudo que se opõe à vida sobrenatural e à união é um obstáculo à recepção e ao fruto da Eucaristia. O pecado grave, que dá a morte à alma, é o obstáculo absoluto. Assim como o alimento só se dá aos vivos, assim a Eucaristia só se dá àqueles que já possuem a vida da graça. É a primeira condição. Com a intenção reta, ela é suficiente para que todo fiel se possa aproximar de Cristo e receber o pão da vida. Foi o que decretou o grande pontífice São Pio X num documento memorável. O sacramento atua ex opere operato. A Eucaristia, por si mesma, alimenta a alma e aumenta a graça, bem como o hábito da caridade. É esse o fruto principal e essencial do sacramento. Há outros frutos ainda secundários, é certo, porém tão grandes que merecem a nossa atenção. São as graças atuais de união que põem em ação a caridade, excitam o nosso fervor a dar amor por amor, a cumprir a vontade divina, a evitar o pecado e enchem a alma de alegria. A doçura desse pão celeste, cheio de suavidade, comunica-se à alma para animar a sua devoção no serviço do Senhor e torná-la forte contra o pecado e a tentação. Ora, esses efeitos secundários podem ser mais ou menos abundantes e praticamente dependem até certo ponto das nossas disposições, sobretudo quando o amor, princípio de união, é o motivo que nos induz a preparar para nosso Senhor uma morada menos digna da sua divindade e a prestar-lhe com o maior efeito possível as homenagens que merece vindo a nós. Não cabe dúvida que Jesus Cristo, sendo soberanamente livre e infinitamente bom, concede os seus dons a quem lhe apraz. Mas além de que a sua infinita majestade, pois ele é sempre Deus, reclama de nós, na medida da nossa fraqueza, que lhe preparemos uma morada do nosso coração, poderemos um só instante duvidar de que ele não veja com extrema benevolência os esforços de uma alma que deseja recebê-lo com fé e amor? Vede no Evangelho como Jesus recompensou os desejos e os esforços de Zaqueu. Este príncipe dos publicanos queria apenas ver Jesus e nosso Senhor, encontrando-o, vai além dos seus desejos e diz-lhe que quer ir à casa dele. E tal visita proporciona a este homem o perdão e a salvação. Vede ainda quando nosso Senhor é recebido pelo fariseu Simão. Durante a refeição, uma mulher, Madalena, entra na sala, aproxima-se de Jesus, derrama-lhe perfumes nos pés e os beija. Os assistentes logo reconheceram naquela mulher uma pecadora. O fariseu Simão fica indignado. Se Jesus soubesse quem é esta mulher. Jesus Cristo adivinha esses pensamentos secretos e defende a Madalena. Compara o que ela faz para lhe ser agradável com o que o fariseu deixou de lhe fazer ao exercer a hospitalidade para com ele. Vês esta mulher? Diz a Simão. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas ela, com suas lágrimas, regou os meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo de boas-vindas, mas ela desde então não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com bálsamo, e ela derramou perfumes nos meus pés. Por isso te digo que lhe serão perdoados os seus muitos pecados, porque amou muito. E depois disse a mulher: perdoados te são os teus pecados.
A tua fé te salvou. Vai em paz. Bem vedes que nosso Senhor está atento às disposições, às provas de amor com que o recebemos. A Eucaristia é o sacramento da união. E quanto menos obstáculos Jesus encontra à perfeição dessa união, mais opera em nós a graça do sacramento. O Catecismo do Concílio de Trento diz-nos que recebemos toda a abundância dos dons de Deus quando participamos da Eucaristia com um coração bem disposto e perfeitamente preparado. Disposições remotas. Entrega completa de si mesmo a Cristo. Orientar todas as ações para a comunhão. Ora, há uma disposição geral muito importante, resultante da natureza da união e que serve admiravelmente de preparação para a nossa união com Jesus Cristo e, sobretudo, para a perfeição dessa união. É a entrega total, muitas vezes repetida, de si mesmo a Jesus Cristo. Essa entrega de nós mesmos ao Verbo encarnado começou no batismo. É a primeira tomada de posse da nossa alma por Jesus Cristo. Começamos então, pela graça, a assemelhar-nos a Deus, a estar unidos com Ele. Ora, quanto mais ficarmos nesta disposição primordial, inaugurada pelo batismo, de morte para o pecado e vida para Deus, mais bem preparados seremos de longe para receber a abundância da graça eucarística. Manter-se apegado ao pecado venial, a imperfeições deliberadas, a negligências voluntárias, a infidelidades refletidas, tudo isso só pode magoar o Senhor que vem a nós. Devemos, se aspiramos à perfeição dessa união, não regatear a Cristo na nossa liberdade de coração. Não reservar no coração um lugar, por menor que seja, à criatura, amada por si mesma. Devemos desapegar-nos de nós mesmos, desapegar-nos da criatura, suspirar pela vinda perfeita do reino de Cristo a nós, pela submissão de todo o nosso ser ao Evangelho e à ação do seu Espírito. É esta uma das mais excelentes disposições. O que é que impede Jesus Cristo de nos identificar perfeitamente consigo quando vem a nós? Serão as nossas enfermidades do corpo ou do espírito? As nossas misérias inerentes à nossa condição de exilados, o jugo da nossa natureza humana? Não, certamente. Essas imperfeições, ou mesmo as faltas que nos escapam, que deploramos, que trabalhamos para destruir, não detêm Jesus. Pelo contrário, Ele vem a nós para nos ajudar a apagar essas faltas e a suportar com paciência essas fraquezas, porque é um pontífice compassivo que sabe de que argila somos feitos e tomou sobre si todas as nossas misérias. O que impede a perfeição da união são os maus hábitos conhecidos e não reprovados, em que por falta de generosidade não ousamos tocar. Os apegos voluntários a nós mesmos ou à criatura. Enquanto não trabalharmos pela vigilância sobre nós mesmos e pela mortificação em destruir esses maus hábitos e romper com esses apegos, Jesus Cristo não nos pode fazer participar da abundância da sua graça. Isto é sobretudo verdade, tratando-se das faltas deliberadas ou habituais contra a caridade com o próximo. Desenvolverei este ponto quando chegarmos aos motivos que temos de nos amarmos uns aos outros. Mas devo dizer aqui uma palavra. Nosso Senhor é uma só coisa com seu corpo místico. Pela graça, todos os cristãos são seus membros. E quando comungamos, devemos comungar Cristo total, isto é, unir-nos pela caridade a Cristo no seu ser físico e aos membros de Cristo. Não podemos separá-los. Nosso Senhor quis, diz o Concílio de Trento, deixar-nos este sacramento como símbolo da união íntima do corpo místico de que ele é a cabeça. Só há um pão, disse São Paulo, falando da Eucaristia. Assim também, conquanto sejamos em grande número, somos um mesmo corpo, todos os que participamos de um mesmo pão. Ouvi o que nos diz o próprio Jesus Cristo.
Se estando a apresentar a tua oferenda ante o altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma queixa contra ti, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virás fazer a tua oblação. É por isso que a menor frieza voluntária, o menor ressentimento conservado na alma contra o nosso próximo, constitui um grande obstáculo à perfeição daquela união que nosso Senhor quer ter conosco na Eucaristia. Portanto, se descobrirmos no nosso coração algum apego voluntário ao nosso juízo ou ao nosso amor próprio, ou principalmente hábitos contrários à caridade, estejamos certos de que, enquanto nos conservarmos neste estado, a abundância dos frutos do sacramento será limitada. Mas se uma alma tomar a resolução de se corrigir dos maus hábitos que notar, se fizer sérios esforços para o destruir, se na comunhão se aproximar de Jesus Cristo, a fim de nele achar a força necessária, esteja certa de que nosso Senhor haverá com benevolência, abençoará os seus esforços e lhe dará abundantes recompensas. É certo, mais uma vez o repetimos, que as nossas disposições não causam a graça do sacramento, apenas lhe dão livre curso, suprimindo os obstáculos. Mas devemos abrir os nossos corações tão largamente quanto possível à efusão do dom divino. É, portanto, uma excelente disposição procurar não recusar nada a Jesus Cristo. A alma que tiver habitualmente esta disposição de afastar de si tudo que pode ofender o olhar do hóspede divino e de estar sempre pronta a fazer a vontade de Deus, esta alma está admiravelmente adaptada à ação sacramental. E qual a razão? A Eucaristia é o sacramento da união, conforme o indica a palavra comunhão. É para se unir a nós que nosso Senhor vem a nós. Unir é fazer de duas coisas uma só. Mas nós unimos-nos a Jesus Cristo, tal como Ele é. Ora, toda a comunhão representa o sacrifício do altar e, por conseguinte, a imolação da cruz. Na oblação da Santa Missa, Jesus Cristo associa-nos ao seu estado de pontífice. Na comunhão, faz-nos participar da sua condição de vítima. O santo sacrifício representa, como vos disse, a oblação interior e plena que nosso Senhor fez à vontade de seu Pai ao entrar no mundo. Oblação que renovou muitas vezes durante a vida e terminou pela morte sanguinolenta no Calvário. Tudo isso, de São Paulo, nos é lembrado pela comunhão. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este vinho, anunciareis, isto é, recordareis a morte do Senhor. Jesus Cristo dá-se a nós, mas depois de ter morrido por nós, dá-se como alimento, depois de se ter oferecido como vítima. Vítima e alimento que são, na Eucaristia, sacrifício e sacramento, dois caracteres inseparáveis. Por isso, essa disposição habitual do dom, total de si mesmo, é muito importante. Jesus Cristo dá-se a nós do mesmo modo que nós nos damos a Ele, a seu Pai, a nossos irmãos, que são os membros do seu corpo místico. Essa disposição fundamental faz-nos semelhantes a Jesus Cristo, mas a Jesus Cristo vítima. Estabelece a simpatia entre os dois termos da união. Quando nosso Senhor acha uma alma assim disposta, inteiramente entregue, sem reserva à sua ação, age nela com uma virtude divina, que por não encontrar obstáculo, opera maravilhas de santidade. A falta dessa dispositio unionis explica o motivo pelo qual muitas almas tão pouco se adiantam na perfeição, apesar de comungarem frequentemente. Jesus Cristo não acha nessas almas a maleabilidade sobrenatural que lhe permita agir nelas livremente. Estão divididas pelos apegos voluntários que aprendem à criatura, à vaidade, ao amor próprio, à suscetibilidade, ao egoísmo, à inveja, à sensualidade,
e que impedem que a união entre elas e Jesus se faça com aquela plenitude que opera e completa a transformação da alma. Peçamos, pois, a Nosso Senhor que nos ajude a adquirir pouco a pouco essa disposição fundamental. Ela é extremamente preciosa porque adapta maravilhosamente a nossa alma à ação do sacramento da união divina. A esta disposição de união, que serve admiravelmente de preparação habitual, podemos ajuntar outra, igualmente remota, mas sempre atual, e que consiste em orientar todos os dias, por um ato explícito, todas as nossas ações para a comunhão, de modo que a nossa união com Jesus Cristo na Eucaristia seja verdadeiramente o sol da nossa vida. São Francisco de Sales, quando se ordenou, tomou a resolução de fazer de todos os instantes do dia uma preparação para o sacrifício eucarístico do dia seguinte, de modo a poder responder com razão se lhe perguntassem o que estava fazendo. Estou preparando para celebrar. É uma excelente prática, mas se é verdade que nada podemos fazer sem Jesus Cristo, muito mais o é quando se trata de realizar a ação mais santa de cada um dos nossos dias. Unir-se sacramentalmente a Jesus Cristo na Eucaristia é para a criatura o ato mais sublime que possa existir. Toda a sabedoria humana, por mais eminente que seja, é nada em comparação com este ato. Somos incapazes de nos dispor para ele convenientemente sem o socorro do próprio Cristo. As nossas orações provam o respeito que lhe temos, mas é ele próprio que deve preparar para si uma morada em nós, como diz o salmista: o Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Peçamos isto a Nosso Senhor quando vamos à tarde visitá-lo no sacramento do altar. Ó Jesus, Verbo encarnado, desejo preparar-vos uma morada em mim. Sou, porém, incapaz de tal obra. A vós, eterna sabedoria, disponde a minha alma pelos vossos infinitos merecimentos para se transformar em vosso templo. Fazei que só me afeiçoe a vós. Ofereço-vos as minhas ações e meus sofrimentos de hoje, para que o torneis agradáveis aos vossos divinos olhares, e para que assim não compareça diante de vós com as mãos vazias. Semelhante oração é excelente. O dia é assim encaminhado para a união com Cristo. O amor, princípio de união, envolve os nossos atos. Ao invés de murmurarmos contra o que nos acontece de desagradável, de penoso, ofereçamos a Jesus por um movimento de dileção, e a alma se achará assim, como que naturalmente preparada quando chegar o momento de receber o seu Deus. Disposições próximas: fé, confiança e amor. Como Nosso Senhor recompensa estas disposições? A comunhão constitui a mais profunda participação da filiação divina de Jesus. Variedades das fórmulas e das atitudes da preparação imediata. Depois disto, chegado o momento da comunhão, bastará fazer a preparação imediata exigida pela dignidade infinita daquele que vem a nós. E conquanto a esta preparação tire o seu valor e a sua virtude desta disposição fundamental de que vos falei, não é, todavia, inútil dizer-vos algumas palavras a seu respeito. Uma das mais importantes disposições imediatas é a fé. A Eucaristia é essencialmente um mistério de fé. Não são todos os mistérios de Cristo mistérios de fé? Certamente, mas em parte alguma, como neste mistério. A fé é útil e fecunda. Por quê? Porque nem a razão nem os sentidos percebem nada de Cristo. Vede no presépio. Jesus é uma criança, mas os anjos cantam a sua vinda para manifestar a sua divindade e a sua missão de salvador dos homens. Durante a sua vida pública, os milagres e a sublimidade da sua doutrina dão testemunho de que ele é o Filho de Deus. No Tabor, a sua humanidade transfigura-se na sua divindade. Até na cruz, a divindade não desaparece inteiramente. A natureza, pelo abalo que sofre,
proclama que esse crucificado é o Criador do mundo. Mas no altar, nem a humanidade nem a divindade aparecem, para os sentidos da vista, do gosto, do tato. Só há pão e vinho. Para penetrar estas aparências e chegar através destes véus até a realidade divina, é preciso o olhar da fé. É ela que é adquirida aqui. E vê-se isso tão claramente quando lemos o capítulo em que São João conta como Jesus anunciou aos judeus o mistério da Eucaristia. Na véspera, o Salvador manifestara sua bondade e poder, alimentando milhares de homens apenas com alguns pães. Depois deste milagre estupendo, os judeus exclamaram: "Este homem é, na verdade, o profeta que deve vir." E, passando da admiração à ação, quiseram raptá-lo para o fazer rei. Mas eis que Jesus lhe revela um mistério muito mais admirável do que o milagre da multiplicação dos pães. Eu sou o pão da vida, descido do céu. Bastam essas palavras para suscitar murmurações entre os judeus. Não é ele o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como diz ele então, eu desci do céu? E Jesus responde-lhes: Não murmureis, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eis aqui o pão descido do céu, para aquele que o comer não morra. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe der é a minha carne, entregue para a salvação do mundo. Os judeus, então, tornando-se mais incrédulos, põem-se a discutir entre si. Como pode este homem dar-nos a sua carne a comer? Mas Jesus nada retira das suas afirmações. Pelo contrário, as faz ainda mais positivas. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, porque a minha carne é verdadeiramente um alimento e o meu sangue uma bebida. A incredulidade então atinge os próprios discípulos. Muitos protestam. Esta palavra é dura, quem pode ouvi-la? E desde essa hora, acrescenta São João, muitos de seus discípulos, não crendo já em Jesus, abandonaram-no e deixaram de o seguir. Depois que eles se retiraram, Nosso Senhor, voltando-se para os 12 apóstolos, disse-lhes: E vós, não quereis também ir embora? Pedro, então, tomando a palavra, respondeu: Senhor, a quem iremos? Vós tendes as palavras de vida eterna. Quanto a nós, cremos e conhecemos que sois Cristo, Filho de Deus. Também nós acreditamos, com Pedro e os apóstolos, que permaneceram fiéis, que a nossa fé supre a deficiência dos sentidos. Jesus Cristo disse: Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Tomai e comei, e tereis a vida. Vós o disseste, Senhor. É quanto basta, creio. Este pão que me dais sois vós mesmo, o Cristo, Filho dileto do Pai. Vós mesmo que encarnastes e vos entregastes por mim. Vós que nascestes em Belém, vivestes em Nazaré, curastes os doentes, destes vista aos cegos. Vós que perdoastes a Madalena e ao bom ladrão, que na última ceia deixastes São João reclinar a cabeça sobre o vosso coração, que sois o caminho, a verdade e a vida, que morrestes por amor de mim, que subistes aos céus, e agora, à direita de Deus vosso Pai, reinais e intercedeis por nós sem cessar. Ó Jesus, verdade eterna, nos garante que estás presente no altar, real e substancialmente, com a vossa humanidade e todos os tesouros da vossa divindade. Creio, e por isso que creio, prostro-me diante de vós em adoração. Recebei, como meu Deus e meu tudo, este tributo da minha adoração. Um ato de fé assim é o mais sublime que poderemos produzir e a mais completa homenagem da nossa inteligência a Jesus Cristo. É igualmente um ato de confiança, porque Jesus Cristo, que a fé nos apresenta, vem a nós como nosso chefe e nosso irmão mais velho.
Devemos avivar os nossos desejos. Ó Jesus, diremos a Ele com o sacerdote, no momento da comunhão: não olheis para os meus pecados, que detesto, mas para a fé da vossa Igreja, que me diz que estais aí presente, sob os véus da hóstia, para vir a mim. Tendes este poder, ó Jesus, de me atrair todo a vós, para em vós me transformardes. Entrego-me todo a vós, para que tomeis posse de todo o meu ser, de toda a minha atividade, e eu só viva de vós, por vós e para vós. Se pedirdes esta graça, estejamos certos de que Jesus a concederá. Por isso devemos até importuná-lo, sem pôr limites aos nossos santos desejos. Se nós nos convencêssemos das riquezas que possui este sacramento, e elas são infinitas, pois contém o próprio Jesus Cristo, se soubéssemos todos os frutos que pode produzir em nós a vinda de Jesus à nossa alma, teríamos imenso desejo de os ver realizados em nós. Todos os frutos da redenção estão ali encerrados para serem nossos. Nosso Senhor quer, com firme vontade, nos oferecer em participação, mas pede que dilatemos os nossos corações pelo desejo e pela confiança. Deus sabe com certeza o que nós precisamos, diz Santo Agostinho, mas quer que o nosso desejo aumente com a oração, a fim de nos tornarmos mais capazes de receber o que nos prepara. Seremos tanto mais aptos para receber o pão da vida, quanto maior for a nossa fé nessa vida, mais firme a nossa confiança, mais ardente o nosso desejo. Abre a boca, e eu a encherei, diz-nos Jesus Cristo, como outrora Deus dizia ao salmista. Abre-te pela fé, pela confiança, pelo amor, pelos santos desejos, pelo abandono a mim, e eu te encherei. Com que, Senhor? Comigo mesmo. Me entregarei todo a ti, com a minha humanidade e a minha divindade, com o fruto dos meus méritos, o merecimento dos meus trabalhos, a satisfação dos meus sofrimentos e o valor da minha paixão. Descerei a ti, como outrora à terra, para destruir as obras do demônio, para prestar contigo divinas homenagens ao meu Pai. Farei que participe dos tesouros da minha divindade, da vida eterna que herdei do meu Pai e que meu Pai quer que te comunique, para que sejas semelhante a mim. Acumularei a minha graça para vós, para que eu mesmo seja a tua sabedoria, a tua santificação, o teu caminho, a tua verdade, a tua vida. Serás outro eu, e como eu, e por mim, serás o objeto das complacências do meu Pai. Dilata a tua alma, que eu a encherei. Que mais é preciso, depois de semelhantes palavras, para nos entregarmos a Jesus Cristo, a fim de que a sua graça se apodere de nós e Ele cumpra em nós todas as suas vontades? E vede como Jesus nos restitui o que lhe damos, como aumenta em nós essa fé, essa confiança, esse amor com o que o recebemos. Ele é o Verbo, a palavra eterna, que nos repete no íntimo do coração os divinos segredos e nos inunda com a sua luz, pois ilumina todo o homem que vem ao mundo. É também aquele que baixou à terra para nossa salvação e que nessa união eucarística vai aplicar-nos os merecimentos infinitos da sua morte. Que certeza invencível e que paz Jesus traz à alma quando se aproxima dela. Não contente com aplicar-lhe as suas satisfações, dá-lhe o penhor da vida futura. Et futurae gloriae nobis pignus datur. Numa palavra, excita o amor. O amor vive de união. É, na verdade, o sacramento da vida e do crescimento sobrenaturais. Cada comunhão bem feita aproxima-nos mais do nosso modelo. Faz-nos penetrar mais intimamente no conhecimento, no amor e na prática do mistério da nossa predestinação e da nossa adoção em Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e aperfeiçoa em nós a graça da filiação divina. Este ponto é tão importante que quero insistir nele. Toda a nossa santidade está na participação, pela graça, da filiação divina de Jesus Cristo.
em sermos, por adoção sobrenatural, o que Jesus é por natureza. Quanto mais extensa for esta participação, tanto mais elevada é a nossa santidade. Ora, o que é que nos dá essa participação? O que é que nos faz filhos de Deus? São João nos diz: é a fé com que recebemos Jesus Cristo, princípio e fonte de toda a graça. Portanto, quanto mais profunda é a nossa fé quando recebemos a Cristo, mais Ele nos comunica o que tem de mais elevado, a sua qualidade de Filho de Deus. Por conseguinte, maior é a medida da nossa participação na sua filiação divina. Ora, não há ação em que a nossa fé se possa exercer com mais intensidade do que na comunhão. Não há atributo de fé mais sublime do que o de crer em Jesus Cristo, cuja divindade e humanidade estão ocultas sobre as aparências da hóstia. Quando os judeus viam Jesus fazer milagres tão admiráveis, como de multiplicar os pães no deserto, eram levados pelo caráter extraordinário desses fatos a admitir a sua divindade. Era um ato de fé, mas de grau ordinário. Quando nosso Senhor dizia aos judeus: "Eu sou o pão da vida, o pão descido do céu", a fé nessas palavras já era mais elevada, e vemos com efeito que muitos ouvintes já não foram capazes desse ato e abandonaram Cristo para sempre. Mas quando Jesus, apresentando-nos um pouco de pão e um pouco de vinho, nos diz: "Isto é o meu corpo, este é o meu sangue", e a nossa inteligência, afastando tudo que os sentidos não lembram, aceita esta palavra de Cristo, e a nossa vontade nos leva à sagrada mesa, com respeito e amor, a fim de pôr em prática esta adesão, então fazemos o mais profundo e o mais absoluto ato de fé. Portanto, receber Jesus na Eucaristia é praticar o mais elevado ato de fé e, por conseguinte, é participar, na maior medida possível, da filiação divina de Cristo. Eis porque toda a comunhão bem feita é para nós tão vital e tão fecunda. Não só porque é o próprio Cristo que recebemos, mas ainda porque a fé, única que nos permite receber a Cristo, em parte alguma se pode manifestar com mais extensão e vivacidade. Porque aqui não é somente a inteligência que faz um ato de fé, é todo o nosso ser que põe este ato em prática ao aproximar-se do altar. A comunhão eucarística é, portanto, o ato mais perfeito da nossa adoção divina. Não há momento em que possamos dizer com mais razão ao nosso Pai dos céus: ó Pai Celeste, eu estou em vosso Filho Jesus, e o vosso Filho está em mim. Vosso Filho, procedendo de vós, recebe em plenitude a comunicação da nossa vida divina. E eu recebi o vosso Filho com fé, e a fé diz-me que neste ato estou com ele, e pois participo da sua vida. Vede-me nele, por ele, com ele, como filho das vossas complacências. Que graças, que luzes, que força não dá ao Filho de Deus semelhante oração. Que superabundância da vida divina, que intimidade de união, que adoção profunda não nos comunica tal fé? É este, na terra, o ponto culminante da adoção divina. Não se podem fixar fórmulas exclusivas que nos auxiliem na preparação imediata desta união com Jesus. As necessidades, bem como as aptidões das almas, variam ao infinito. Umas preferem seguir as orações e os gestos do sacerdote que celebra o santo sacrifício e aproximam-se da sagrada mesa durante a missa, no momento da comunhão. É essa, quanto possível, a melhor preparação imediata para receber Jesus. Por que razão as orações que a Igreja, nossa mãe, põe nos lábios do sacerdote para se preparar a receber nosso Senhor, não serviriam também para uma simples fiel? Preparando-se desta forma, a alma une-se mais diretamente ao sacrifício de Cristo e às intenções do seu sagrado coração. De resto, o missal contém, por exemplo, no Glória in Excelsis, expressões admiráveis de fé, de confiança e de amor. Nós vos louvamos, vos adoramos,
vos rendemos glória, vos oferecemos ações de graça, Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que apagais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Recebei as nossas súplicas. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Que ato de fé! Este fragmento de pão que vou receber contém aquele que está sentado à direita do Pai nos céus, o único Senhor, o único Santo, o único Altíssimo, que vive na glória eterna com o Pai e o Espírito Santo. Outros leem, juntando-lhe aspirações de fé, de esperança, de caridade, o capítulo 6º do Evangelho de São João, onde o apóstolo refere as promessas eucarísticas. Pode-se também alimentar a devoção com o livro 4º da Imitação, especialmente consagrado ao mistério do altar, ou ainda servir-se de orações tiradas de livros de piedade aprovados. Nisso, cada um pode seguir a inclinação que preferir, contanto que o espírito e o coração se associem às palavras que dizem os lábios, contanto, sobretudo, que a alma dilate a sua capacidade de união por uma fé viva, uma reverência profunda, uma confiança absoluta, com desejo e amor ardentes, e principalmente um abandono generoso à vontade de Jesus Cristo. Então tudo está bem. Resta só receber o dom divino. Ação de graças depois da comunhão. Deixarei a mesma latitude para a ação de graças. Uns silenciosamente adoram o Verbo divino. A humanidade que recebemos é a humanidade do Verbo eterno. Por ela, entramos em comunhão com o Verbo que do seio do Pai desceu até nós. O Verbo é, por essência, inteiramente do Pai. Dele recebe tudo, sem por isso lhe ser inferior. Mas também tudo refere ao Pai. Ego vivo propter patrem. A sua essência é viver pelo Pai. Quando assim estamos unidos e nos entregamos a Ele, somos levados pela fé até ao Santo dos Santos. Aí podemos unir-nos a esses atos de adoração intensa que a humanidade de Cristo presta à Trindade Santa. Nesse momento, estamos tão unidos a Jesus que podemos fazer nossos os atos da sua santa humanidade e prestar ao Pai Eterno, em união com o Espírito Santo, homenagens extremamente agradáveis. O próprio Jesus Cristo se toma a nossa ação de graças, a nossa Eucaristia. Ele é, nunca o esqueçais, o suplemento de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas misérias. Que ilimitada confiança não faz nascer essa presença de Jesus na alma. Podemos também empregar os nossos lábios a cantar o cântico da criação, que toma a vida no Verbo, para que todos os seres criados pelo Verbo cantem, nele e por ele, a glória de Deus. É o que faz o sacerdote ao descer do altar. A Igreja, esposa de Cristo, que conhece melhor do que ninguém o segredo do Divino Esposo, faz cantar ao sacerdote, no santuário da sua alma, em que reside o Verbo, o cântico interior de ação de graças. A alma conduz toda a criação aos pés do seu Deus e do seu Senhor, para que ele receba a homenagem de tudo quanto existe e se move. Obras do Senhor, bendizei-o, louvai-o e exaltai-o para sempre. Anjos de Deus, bendizei ao Senhor. Céus, bendizei-o. Sol e lua, estrelas do céu, bendizei ao Senhor. Chuvas e neblinas, ventos e tempestades, fogos e chamas, frio e calor, granizo e geada, neve e orvalho, gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, luz e trevas, relâmpagos e nuvens sombrias, bendizei-o. O sacerdote convida em seguida a terra, as montanhas e colinas, as plantas, os mares e os rios, os peixes, as aves, as feras, os homens, os sacerdotes, os humildes de coração, os santos, a darem glória à Santíssima Trindade, a quem é prestada toda a honra pela santa humanidade de Jesus. Que cântico admirável este de toda a criação, entoado assim pelo sacerdote, no momento que está unido ao Pontífice Eterno, ao Mediador único,
ao Verbo divino, por quem tudo foi criado. Outros, sentados como a Madalena, aos pés de Jesus, conversam familiarmente com ele, escutando o que ele diz no íntimo da alma, dispostos a dar-lhe tudo quanto pede, porque nesses momentos em que a luz divina está em nós, Jesus mostra muitas vezes à alma generosa o que exige dela. É um tempo soberanamente precioso de Santa Teresa, esse que se segue à comunhão. O Divino Mestre compraz-se, então, em instruir-nos. Prestemo-lhe atenção, e para lhe agradecer, o dignar-se dar-nos lições, beijemo-lhe os pés e peçamo-lhes que não se afaste de nós. Podemos também ler devagar, como se escutássemos a Cristo, um magnífico discurso após a ceia, depois de ter instituído esse sacramento. Crede na minha palavra, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ora, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como meu Pai me amou, assim eu vos amei, permanecei no meu amor. Disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. O próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim de Deus. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Podemos também conversar mentalmente com nosso Senhor, como se estivéssemos ao pé da cruz, orar vocalmente, recitando salmos referente à Eucaristia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Num lugar de copiosos pastos, aí me colocou. Conduziu-me junto às águas tranquilas. Restaurou a minha alma, pois ainda que eu ande no meio da sombra da morte, não temerei mal algum, porquanto vós, Senhor, estais comigo. Todas essas atitudes da alma são excelentes. A inspiração do Espírito Santo varia sem fim. O essencial é reconhecermos a grandeza do dom divino que São Paulo declara inefável. É utilizarmos para as nossas necessidades e para as de todos os nossos irmãos de toda a Igreja os tesouros deste dom infinito. Pois o Pai ama o Filho e tudo lhe deu para nos ser transmitido. Jesus Cristo dá tudo, dando-se a si próprio. Devemos nós também dar tudo, repetindo do fundo do coração a palavra que ele dizia: quero fazer tudo o que vos for agradável. Ou então, esta palavra de Jesus a seu Pai, na última ceia, palavra que é a verdadeira expressão da união perfeita. Todas as minhas coisas são vossas, e todas as vossas coisas são minhas. Com efeito, é esse, repito, o verdadeiro fruto da Eucaristia, a identificação de nós mesmos pela fé e pelo amor com Cristo. Se receberdes bem o corpo de Cristo, diz admiravelmente Santo Agostinho, sois o que recebeis. O ato próprio da comunhão é sem dúvida transitório e passageiro, mas o efeito que produz, a união com Cristo, vida da alma, é de sua natureza permanente, continua tanto quanto quisermos e na medida que quisermos. A Eucaristia é o sacramento da união. É preciso que permanecemos em Jesus e que Jesus permaneça em nós. Não deixemos, portanto, no decorrer do dia, por leviandade, dissipação, curiosidade, vaidade, satisfações de amor próprio, diminuir o fruto da recepção e da união eucarística. O pão que recebemos é um pão vivo, um pão que faz viver, obras de vida, obras de um Filho de Deus. São as obras que devemos fazer todos os dias, depois de nos termos alimentado com este pão divino para nos transformarmos nele. Porque quem diz que permanece nele, deve também, por sua vez,
viver como ele viveu. E não digamos por falta de generosidade, para desculpar a nossa preguiça, que somos fracos. Isto é verdade, mais verdade do que pensamos. Mas, ao lado deste abismo, pois o é com efeito da nossa fraqueza, que aliás se concilia perfeitamente com a boa vontade e que nosso Senhor conhece melhor do que nós, há outro abismo, o dos merecimentos e tesouros de Cristo. E pela comunhão, esse Cristo é nosso.